Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a participação da chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha. Delegada Marta Rocha, a senhora empreendeu ultimamente uma guerra também ao jogo do bicho, que culminou com a prisão de alguns chefões, entre os quais eu destaco Anísio, Abraão, Davi, foi preso. Numa recente entrevista, a senhora disse o seguinte: o jogo do bicho não é só aquela atividade supostamente romântica, é mais do que isso. O jogo do bicho é uma máfia com seus tentáculos em várias atividades criminosas. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais como essa máfia se manifesta no Rio de Janeiro. Primeiro eu queria voltar um pouquinho lá atrás, né? Quando eu cheguei, uma das minhas primeiras ações foi a entrega do camarote, né? Eu costumo dizer que foi o primeiro sinal. O que a chefe da polícia... Entrega do camarote que a Liesa oferece à Polícia Civil. Né? A senhora recusou o camarote? Eu recusei o camarote. Então eu costumo dizer que esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, nós começamos... A senhora não queria uma relação promíscua com essa gente? Não, eu acho assim, se a Polícia Civil precisa estar presente para atender alguma ocorrência que possa acontecer no interior do Sambódromo, ela não precisa de um camarote. Ela tem que ter um espaço para instalar lá um equipamento, e não um camarote em que aqueles que a chefe da polícia ou alguém que ela convide vá lá estar assistindo ao desfile da escola de samba. Então eu costumo dizer que esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, na linha do que o Renato falou, que nós somos uma polícia judiciária, que nós estamos no mundo jurídico, nós começamos a estudar de novo. E começamos a ver que a máquina caça-níquel, que até então era entendida como jogo de azar, ela tinha um componente eletrônico que não era do Brasil. Então nós estamos diante de um crime de contrabando. Fomos conversar com o Ministério Público Federal. Nosso entendimento estava correto. Então deixamos de autuar quando apreendemos máquinas, deixamos de autuar no jogo de azar, passamos a autuar no contrabando. Alertamos ao dono da padaria, ao dono da lanchonete, ao dono do bar, que ele, que estava ali com a máquina, respondia também pelo crime de contrabando. Tanto é que hoje cobramos da cidade do Rio de Janeiro uma antiga legislação que aquele que tivesse máquina caça-níquel perderia o alvará. Conversamos com a prefeitura, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro prontamente reeditou uma nova legislação, foi o nosso segundo sinal. O terceiro sinal foi uma operação que nós fizemos, denominada Operação Alçapão, que foi na região de Niterói, em que, lamentavelmente, prendemos policiais civis, inclusive um delegado de polícia. É desagradável? É desagradável, mas é muito mais desagradável não prender, né? E o nosso quarto sinal foi a Operação Dedo de Deus. A Operação Dedo de Deus, ela começa na região serrana, ela passa pela Baixada Fluminense, né, por alguns municípios da Baixada Fluminense. Para se ter uma ideia, nós apreendemos numa única vez, num imóvel de um contraventor, quase 4 milhões de reais, que estavam todos escondidos no esgoto, em todos os lugares, né? E fizemos aquilo que temos que fazer. Fomos cumprir um mandado de prisão, não nos foi franqueada verificar um determinado compartimento do imóvel, cercamos a casa, permanecemos, fomos ao judiciário, pedimos um mandado de busca, entramos, esperamos amanhecer, fizemos tudo como a lei manda, esperamos amanhecer e fomos catando, né? E ficamos no esgoto, no vaso sanitário, atrás da geladeira, no teto, e assim foi. Fora isso, nós apreendemos mais de 4 milhões, apreendemos 20 carros blindados, apreendemos um jet ski, apreendemos joias e descobrimos, na nossa interceptação telefônica, nós cumprimos mais de 60 mandados de busca, todos cumpridos por autoridade policial, descobrimos que, na conversa, eles mesmos nos informavam que o jogo era manipulado, ou seja, o povo que sonhou, foi enterrar um amigo, anotou lá o número da sepultura, né? Viu uma placa do carro de repente, ou seja, jogava num determinado número que se repetia, esse jogo não acontecia. Então, havia manipulação do resultado. A partir daí, continuamos estudando, somos do mundo jurídico, e descobrimos o quê? Se o jogo é manipulado, a gente não tem dúvida que aquilo é uma quadrilha, né? E o apontador que está lá, como o próprio nome diz, na ponta, anotando o jogo do bicho, ele é a porta de entrada desse dinheiro que é ilícito, que depois vai ser lavado. Então, na verdade, nós hoje não temos dúvida, o judiciário tem acolhido o nosso entendimento para a quadrilha
não temos dúvida na questão da lei de economia popular, não temos dúvida aí também na questão do próprio jogo. Então, na verdade, eu estou contando essa história desde o primeiro sinal para não dizer que não foi um dia que a gente resolveu ela, na realidade, fazer isso. Está presente só no Jogo do Bicho? Não, na essa realidade, máfia... porque há uma suspeição, inclusive uma correlação dos bicheiros do Rio com a máfia israelense, até por conta daquele crime praticado na Barra da Tijuca envolvendo o filho de um banqueiro. Essa máfia, outras investigações, além da Polícia Civil, a Polícia Federal iniciou alguma investigação. Na verdade, essa máfia, ela comete outros crimes. Ela comete contrabando, ela comete homicídio, ela comete o próprio jogo, né? Então, na verdade, o que eu digo para as pessoas é que nem aquela garantia, né, de que vale o que está escrito é real. Por quê? Porque a nossa investigação, e a gente até divulgou isso, esse jogo é manipulado, esse resultado é manipulado. Então, na verdade, não há dúvida que é muito mais do que essa coisa romântica mesmo, né? De que eu tive um sonho e fui lá, aquela coisa de Barão de Drummond, já faz tempo. Nós estamos diante de uma organização criminosa. A despeito dessa prisão, todos nós sabemos que o Jogo do Bicho permanece. Que tipo digamos, de solução a senhora vislumbra para essa questão? Porque é uma ilegalidade que, obviamente, que a Polícia Civil enfrenta e tem enfrentado, tem merecido reconhecimento público, enfim, não é transigente em nenhuma área, inclusive em relação ao Jogo do Bicho, mas o fato é que, como o tráfico, ele continua. A legalização do Jogo do Bicho seria uma saída, enfim, como é que a senhora vê uma questão, quer dizer, uma solução real, definitiva para essa questão? Talvez porque eu tenha uma natureza policial, eu não tenho essa ilusão da legalização, tá? Mas eu acho que é um entendimento que deve ser respeitado, né? É um entendimento que acha que vai ter geração de emprego, que acha que vai ter geração de imposto. Eu tenho dificuldade exatamente pela minha formação policial. Agora, eu acho que seja qual for a decisão que a sociedade queira tomar, e aí essa pergunta tem que ser dirigida para a sociedade tem que dizer o que ela quer. A sociedade tem que dizer se ela quer efetivamente criminalizar, né? Ou seja, o jogo do bicho deixando de ser contravenção e passando a ser efetivamente um tipo penal, um crime. Há uma proposta do Congresso tramitando nesse sentido. Há uma proposta nesse sentido. Deixando de ser contravenção e tornando o jogo do bicho crime. Crime. Ou se está sendo discutido, está sendo inclusive discutido agora. Exatamente. Exatamente. Ou se ela entende pela legalização. O que a sociedade vai fazer, eu não sei. Mas eu acho que pior do que fazer, decidir errado é não decidir. Então, acho que a sociedade tem que começar a decidir o que quer fazer com isso. Perfeito. Delegada Marta Rocha, tradicionalmente, historicamente, as polícias civil e militar do Rio, de vez em quando, vivem as turras. Aí começam a bater de frente, há uma rivalidade histórica entre as duas instituições. Essa rivalidade aflorou de novo com a prisão do coronel Beltrame em São Gonçalo por conta de uma investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, delegado Alain Luchardo, se não me equivoco. Muito bem. Isso acirrou os ânimos novamente, a ponto do comandante-geral da PM, coronel Erir Costa Filho, se dizer triste em ver a Polícia Civil no afã de acusar, sem provas, segundo ele, o comandante do batalhão de São Gonçalo, o coronel Beltrame, de envolvimento com o tráfico de drogas. Como é que está? Quantas anda isso? Na realidade, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão em guerra? Não estão e nem nunca estiveram, né? Eu tenho pelo coronel Erir o maior respeito, mas eu quero apenas lembrar, tecnicamente, que o delegado Alain Luchardo fez uma investigação. Ao final da investigação, ele teve um entendimento. Esse entendimento foi acompanhado por 6 promotores de justiça que assinaram uma denúncia e essa denúncia foi apresentada a um juiz de direito que acolheu essa denúncia e instaurou um processo, né? Lá na frente houve, e nada escapa à apreciação do Poder Judiciário, lá na frente foi levado a nível de recurso, um procedimento ao Tribunal de Justiça. Mas o que o Tribunal de Justiça fez foi cassar a prisão. Mas a situação do processo
continua. Eu não vou me manifestar pela investigação porque não estava à frente da investigação, mas não vamos perder de vista que essa investigação foi concluída, foi acolhida por 6 promotores e foi acolhida depois por um juiz de direito. E que ainda em grau de reexame pelo Tribunal de Justiça, a denúncia persiste e esse processo continua. Agora, eu quero dizer, né, ao Coronel Costa Filho e a todos os policiais militares que a Polícia Civil tem apreço pela Polícia Militar e que essa foi uma investigação. E que a Polícia Civil já fez, como eu disse ainda há pouco, né, investigações voltadas também para policiais civis. Então, o que a Polícia Civil busca é a verdade. E o que a Polícia Civil fez foi uma investigação e levou esta investigação para o Poder Judiciário. Eu vou novamente fazer o intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo a chefe da Polícia Civil do Rio, delegada Marta Rocha. O Jogo do Poder volta em 1 minuto pela rede CNT de televisão.